Olá pessoal, boa tarde. Hoje respondendo a pergunta da nossa amiga Jane Cruz, lá do meu perfil. Deixou uma pergunta a respeito, quem tira a vida, como fica no plano espiritual? Olha, como eu costumo dizer, até lá no grupo, quando faço meus textos, pessoa que sai do palco da vida através do suicídio, naturalmente que ela não está numa situação boa, né? Mas isso não quer dizer que estará sendo monitorado pela espiritualidade, por aqueles que se responsabilizaram em proteger ela durante o seu trajeto aqui na matéria. E alguns perguntam, mas por que esses protetores não a protegeram então, né? Os protetores, aqueles que nós costumamos chamar de anjos da guarda, protetores, enfim, o protetor, ele respeita, acima de tudo, respeita o livre-arbítrio da pessoa. Então, se a pessoa resolveu, por algum motivo, por alguma questão, que são várias, sabe? Nós não sabemos como funciona a cabeça da pessoa naquele momento do desespero. Então, o que acontece? Eles respeitam o livre-arbítrio. Não vai deixar de ser também um aprendizado para aquela pessoa, para que mais adiante, numa próxima encarnação, ela não venha a cometer esse mesmo equívoco, esse mesmo erro, né? Então, como fica essa pessoa do outro lado? Olha, como costumo dizer, cada caso é um caso, tá? É como os nascimentos aqui. Cada nascimento um é diferente do outro, né? Em seus detalhes, né? Então, o desencarne também segue essa mesma, né? O desencarne, principalmente através do suicídio, segue essa mesma linha. Cada caso é um caso. Alguns, né, sofrerão consequências, naturalmente, maiores, outras menores, enfim. Isso vai depender muito do currículo, né, vamos dizer assim, do currículo da pessoa durante a sua vida aqui, durante o seu trajeto de vida aqui. Muitas vezes a pessoa teve aí uma vida muito boa, digo assim, só fez o bem, e teve uma conduta digna aqui, e por algum motivo chega uma determinada época da vida e resolve sair dela por conta própria, né? Então, terá amparo? Sim, terá amparo, mas acima de tudo, ela sofrerá consequências, tá? Consequências no plano espiritual, porque ficará numa região em que não é muito legal, não é muito boa, tá? Depurando ali os seus defeitos, a sua conduta, né? A sua conduta errada aqui, por ter tirado a vida. E também, na próxima encarnação, será colocado na sua planilha reencarnatória, rever tudo isso que ela passou aqui, todo esse processo de desencarne através do suicídio, né? E é como está na literatura espírita, aquelas pessoas que optaram, né, por sair da vida dessa forma, terão que voltar com os órgãos, né? Com os órgãos com certa sequela, tá? Até mesmo, vamos dizer assim, a pessoa, por exemplo,
que disparou contra a própria cabeça, não é todos os casos, tá? Não estou generalizando, mas é o que acontece na maioria dos casos, quando a pessoa, né, sai da vida atirando contra a própria cabeça, muitas vezes ela volta com problemas neurológicos, problemas mentais, tá? Por quê? Isso vai ajudar, inclusive, tanto para que ela reflita, ela vai estar consciente do que fez durante a sua permanência na espiritualidade, ela vai estar consciente do que fez, tá? Quando ela reencarna, no processo de reencarnação, ela esquece, mas vem com aquele, vamos dizer assim, aquele resíduo de lembranças, onde ela vai, sim, relembrar pequenos fragmentos, né, daquela atitude errada que ela tomou. Então, o que acontece? É necessário que ela volte com essa sequela, para que também o perispírito vá se regenerando, porque demora, viu? Às vezes até a pessoa não consegue, aliás, o espírito não consegue resolver uma sequela em uma encarnação só. Tem que ser uma, mais outra, depois outra, até que ela volte à sua normalidade perispiritual. E a sua normalidade também psíquica, porque vai ficar, né? Vai ficar ruim. Então são várias as formas de sequelas que voltam, isso de acordo com a forma em que ela tirou a vida, né? Então vai passar por um tratamento na espiritualidade, depois que ela depurar todo aquele malefício que fez, vai passar por um tratamento com certeza, tá? Mas o tratamento maior será através da reencarnação, de uma nova reencarnação, onde ela poderá colocar à prova que ela está totalmente restabelecida com relação à sua vontade de viver, ao respeito à vida, né? Então tem que se tomar muito cuidado quando, por exemplo, a pessoa entra naquela fase de depressão. Inclusive a depressão, também tem uma amiga que perguntou a respeito da depressão, mais adiante eu volto a falar sobre isso também. Mas, vamos dizer assim, o suicídio, uma das maiores causas é a depressão, tá? Quando a pessoa começa a entrar no estado depressivo, o que acontece? Uma pequena tristeza, uma pequena contrariedade, sabe? É um farol que acende na espiritualidade para que os obsessores venham e comecem a assediar aquela pessoa, tá? É uma campainha que toca do outro lado, em que os obsessores, talvez até inimigos daquela pessoa, ou não, ou obsessores comuns, obsessores que gostam de obsediar só para atrapalhar a vida da pessoa, isso está cheio no plano espiritual. O que acontece? Eles começam a assediar aquela pessoa que já está com a sua aura já dando aberturas, sabe, sinalizando que ela está entrando no estado depressivo. Está entrando no estado depressivo. E esse daí é o maior perigo, porque ali é quando o obsessor começa, sabe? Não, vai lá, faz isso. É a única solução, sabe? A única solução, e fica, e aquilo vai martelando. Até que a pessoa realmente aceita aquela sugestão e faz o que não deveria fazer, né? Então, pessoal, pelo amor de Deus, muito cuidado com a depressão, muito cuidado com a tristeza, tá? A tristeza, quando é uma tristeza, vamos dizer assim, entre aspas, né? Quando é uma tristeza genuína, ela é uma tristeza que ela aparece na sua vida e se desfaz logo ali na frente. Mas a tristeza, quando ela tem a tendência de descambar por um estado de depressão, a tristeza continua, ela volta. Sabe, sai um pouquinho, de repente volta, e volta aqui, volta ali, e a pessoa vai entrando naquele transe depressivo, entendeu? Então esse que é o grande perigo. Então, povo, pessoal, muito cuidado, tá? Com a depressão. As coisas têm solução, gente, sabe? Só não há solução para o desencarne
provocado. Né? Antes disso, todos nós temos que amparar essas pessoas, inclusive dar todo o apoio a essas pessoas que estão no estado depressivo, sabe? Estender a mão, porque é um perigo, sabe? Isso daí é um dos grandes males da atualidade. Aliás, sempre foi, né? Mas tem aumentado bastante, principalmente nessa época agora que passou, que baqueou as pessoas, que foi a pandemia, muitas pessoas se isolaram, sabe? Então aquilo já deu o primeiro, né? Já deu o primeiro baque na pessoa, que a pessoa já começou a se acostumar até mesmo com aquela tristeza que vem e que fica, sabe? E que, né? Desanda aí para uma depressão mais forte, que é um caminho sem volta para aquele ato, né? Daquilo que nós estamos falando aqui. Tá? Então, vocês que souberem de alguma pessoa que esteja meio estranha, sabe? Não está agindo normalmente, é difícil nós identificarmos uma pessoa com depressão. Isso requer o quê? Diálogo, bate-papo, sabe? Chama atenção para conversar, faz uma brincadeira, brinca, sabe? Tenta distrair a pessoa, para ver se a pessoa, se ela demonstra alguma coisa, sabe? Enfim, tem que lutar contra isso, tem que lutar contra isso. Muita oração, sabe? Muita conexão com Deus, muita conexão com a espiritualidade e sempre acreditar que a vida continua, tá? As soluções existem aqui, os problemas existem também, mas tudo é passível de solução. Tá? Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado mesmo, tá? Jane, espero ter respondido a sua pergunta, tá? De como fica, tá? A pessoa vai ficar numa situação difícil, fica, mas não deixa de ser monitorada e vai permanecer, inclusive vai permanecer em monitoramento pela espiritualidade até que ela mesma, entendeu? Entenda o ato equivocado que cometeu, sabe? Lave a sua consciência com remorso, inclusive. Então, o sofrimento moral do outro lado é pior do que o sofrimento físico aqui. Muitos não imaginam isso. O sofrimento moral do outro lado é muito mais, pior do que o sofrimento físico aqui. Tá? Então é isso. Cuidado, gente. Cuidado, sabe? Muito cuidado. Espero ter respondido, Jane. E qualquer dúvida, deixa aqui, tá bom? Deixa nos comentários. Posso não ter tempo de responder hoje, mas amanhã eu respondo, tá bom? Amanhã eu respondo. E amanhã eu volto também com um outro assunto, um outro tema, uma outra pergunta de uma de nossas amigas aqui, tá? Uma excelente quinta-feira e uma boa noite a todos vocês. Fiquem todas com Deus, tá? Tchau.